pessoal, o assunto de hoje será sobre derivadas. Os principais conceitos sobre derivadas foram introduzidos inicialmente por Newton e Leibniz no século XVIII. Essas ideias já foram estudadas antes por Fermat e estão fortemente relacionadas com a noção de reta tangente a uma curva no plano. Uma ideia simples do que significa a reta tangente em um ponto P de uma circunferência é uma reta que toca a circunferência em exatamente um ponto P e é perpendicular ao segmento OP. Vamos ver nessa figura o que significa isso. Então, nós temos a circunferência e o segmento OP. Então, nós temos o ponto P, que toca a circunferência, e nós vamos ter, perpendicular a esse segmento OP, nós teremos a nossa reta tangente. Vamos entender a respeito de um outro tipo de curva, uma curva qualquer, e vamos ver essa ideia de reta tangente, como é que acontece nesse outro tipo de curva, né? Então, temos três exemplos aqui, três figuras, em que, nessa primeira figura, a reta tangente, essa primeira figura aqui, a reta tangente, vocês vejam que está em vermelho, ela toca no ponto P e no ponto Q. Nessa segunda figura, nós temos o quê? Um ponto P, só que quando traçamos a nossa reta tangente, vocês vejam que a reta tangente ela não toca apenas no ponto P, ela toca também em outras partes que ficam próximo à curva. E na terceira figura, nós temos a reta tangente tocando em dois pontos, né? Então, nós temos que visualizar a ideia da reta tangente, ela tocando em apenas um ponto da nossa figura, da nossa curva, no caso. Então, vamos ver a derivada do ponto de vista geométrico. Para chegar a uma boa definição de reta tangente ao gráfico de uma função em um ponto do mesmo, vamos pensar que essa reta tangente é a reta que contém um ponto e que melhor se aproxima o gráfico de f na vizinhança desse ponto. Assim, a reta tangente pode ser determinada pelo coeficiente angular e pelo ponto de tangência. Então, vejamos nessa figura o que mostra que nós temos a curva, uma função qualquer, né, que faz uma curva, e nós temos a nossa reta tangente, onde ela toca em apenas um ponto P da curva. Vamos considerar a curva que é o gráfico de uma função. Esse gráfico, que é essa curva em vermelho. É uma função contínua de f e temos x0 e f de x vão ser as coordenadas do meu ponto P, tá? E a partir desse ponto P, nós vamos traçar uma reta tangente. Mas, vamos fazer o seguinte, antes. No eixo das abscissas, nós vamos fazer um incremento de h. Então, distanciando de x0 para x0 mais h, então, x0 para x0 mais h, o nosso incremento foi de h. Da mesma forma que eu me distanciei na abscissa, para me distanciar na ordenada, que é o eixo dos y, eu vou passar de fx0 para fx0 mais h. Quando eu faço tomo essa distância, então, eu vou ter um novo ponto, que será o ponto Q. Esse ponto Q, pessoal, ele vai estar, nós vamos ter uma reta secante a essa curva, né? Em PQ. A inclinação, que é o coeficiente angular dessa reta, é dado pelo quociente de Newton, definido como uma razão incremental de f com respeito à variável x.
no ponto x0. Então, pela ideia que nós tivemos aqui, nós vemos que de x0 para x0 mais h, tivemos a mudança de p para q, de f de x0 para f de x0 mais h. Para a gente ver essa diferença entre f de x0 mais h e f de x0, nós veremos que o quociente será dado por f de x0 mais h menos f de x0 dividido por h, que é justamente o incremento que a gente adicionou na abscissa. Agora vamos ver a ideia da tangente a uma curva. Se P é um ponto fixo, aqui, e Q um ponto que se aproxima de P, então nós temos aqui o Q1, que eu tenho a reta secante PQ1, e se eu for cada vez mais me aproximando da curva, me aproximando cada vez mais do ponto P na curva, então, traçando novas secantes, que é de PQ1, aí eu vou traçar agora PQ2. Então, uma secante, eu vou ter PQ2, que é essa em verde. Depois, se eu quiser aproximar mais do ponto P, vou traçar a secante, que é essa em amarelo, e vou ter o ponto, né, PQ3. Então, essa reta PQ3. E traçando mais um pouco para me aproximar exatamente do ponto P, nós vamos ter a nossa reta tangente. Nós esperamos que a razão incremental, que é essa diferença, se aproxime de um valor finito K, à medida que o ponto Q se aproxima do ponto P. O recurso analítico para fazer Q se aproximar de P consiste em fazer o número H tender a zero. Isto é, tomar os valores de H arbitrariamente próximos de zero. Quando H tender a zero e a razão incremental se aproxima do valor finito K, dizemos que K é o limite. Olha aquela noção de limite que a gente viu anteriormente. É o limite da razão incremental com H tendendo a zero. E vamos ver que K será dado dessa forma. Limite, quando H tende a zero, de f de x mais H menos f de x0 dividido por H. Então, aquela noção que a gente fez o quociente de Newton, vamos tender a limite quando H tende a zero. Vamos agora conceituar derivada de uma função real. Quando H tende a zero, isso, observem aqui, quando H for diferente de zero, e o quociente de Newton no ponto x0 se aproxima de um valor finito K, dizemos que esse número K é a derivada de f no ponto x0, denotando esse fato por. Então, vocês observem aqui que é f' de x0. Existem outras formas da gente mostrar que a gente quer derivar. A derivada, posso dizer, derivada, deixa eu fazer mais uma vez, derivada de x de y. Então, seria derivada de x em relação a y. Isso também seria uma forma de eu fazer, mostrar que eu estou derivando. Então, conceitualmente, nós temos f' de x0 vai ser igual ao limite quando h tende a zero de f de x0 mais h menos f de x0 dividido por h. Desde que tenha sentido este limite. Se tal limite não existe, dizemos que não existe a derivada de f em x0. Se a função tem a derivada em um ponto, dizemos que f é derivável.
ou diferenciável, que é outra forma que a gente usa nesse ponto. Vamos ver um exemplo com uma função dentro dessa definição de derivada de uma função. Nós temos a nossa função x3, x ao cubo, no ponto x igual a 1. A função vai ser dada através de quê? Então, nós temos derivada de 1, né, no ponto 1, que será, usando a definição, limite, quando h tende a 0, de 1. Então, vejam que eu substituí. Eu tinha x0, a minha definição é o quê? Eu vou escrever aqui, f de x0 mais h menos f de x0. Tudo isso dividido por h. Vou fechar aqui o parênteses. Então, a definição é dada dessa forma, né? Temos aqui na frente aqui na frente nós temos o limite. Então, o meu x0 será 1. Então, substituindo f de 1 mais h, 1 mais h, menos f de 1, ok? Dividido por h. Então, isso vai ser igual a quê? Então, 1 mais h seria... Eu vou substituir a minha função, que é, no caso, o x0 mais h, ele está no lugar do f de x, que é x ao cubo. Então, 1 mais h ao cubo, menos f de 1 é 1, dividido por h. Isso, quando a gente resolve, a gente vai encontrar o valor 3. A derivada de f de x ao cubo é denotada por f' de x igual a 3x ao quadrado. Mas como é que eu cheguei até esse resultado? Vocês vejam aqui. A definição, limite, quando h tende a 0 de f de x mais h menos f de x sobre h. Então, substituindo x mais h, que ele vai ser, o meu x é x mais h, então x mais h ao cubo, que é esse caso aqui. Menos f de x, o meu x sendo x ao cubo, então, menos x ao cubo, dividido por h. Então, eu resolvendo esse limite, eu vou encontrar 3x ao cubo. Mas vocês podem observar que a gente não só tem um tipo de função, né? Então, eu coloquei uma outra função aqui, 4x ao quadrado menos 1, e nós vemos que temos nossa derivada 8x. Então, substituindo mais uma vez através da definição, nós teremos, nossa definição será limite de f de x mais h menos f de x dividido por h. Substituindo mais uma vez. Então, minha gente, f de x é 4x ao quadrado menos 1. Se o meu x agora é x mais h, então, onde eu tiver x, eu vou substituir por x mais h. Eu terei 4, tá aqui, x ao quadrado, então, é x mais h ao quadrado, certo? Menos 1,
menos, então é esse menos aqui, é este menos aqui. F de x, nosso f de x, 4x ao quadrado menos 1, que está aqui. Dividido por h, quando h tende a zero. Se eu for começar a trabalhar com x mais h ao quadrado, nós teremos o quê? 4. Então, x mais h ao quadrado, nós temos o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Menos 1, menos 4, faltou um parêntese aqui, menos 4x ao quadrado, ou, aliás, tem um parêntese a mais, não é, aqui não tem parêntese, e esse parêntese aqui some. Então, menos 4x ao quadrado mais 1. Se eu for arrumar toda essa questão aqui, eu vou encontrar o quê? Vocês vejam que 4x ao quadrado vai ser cortado com menos 4x ao quadrado. Nós vamos ter 4 vezes 2xh, eu vou ter 8xh. Nós vamos ter h ao quadrado vezes o 4, então 4h ao quadrado. E esse menos 1 vai ser cortado com esse 1. Então, simplificando, nós teremos 8xh mais 4h ao quadrado dividido por h. Eu vou colocar, vocês vejam que eu tenho h aqui e aqui também. Então, colocando h em evidência, nós teremos 8x mais 4h dividido por h. Eu posso simplificar este h com este h. Nós ficaremos apenas com 8x mais 4h. Se eu fizer o h tender a zero, então aqui nesse caso eu não tenho h, então vou ficar com 8x. E fazendo este h aqui tender a zero, então 4 vezes 0 é 0. Minha resposta será 8x, ok? Que é o resultado da derivada. Agora, vocês podem estar se perguntando se todas as vezes nós vamos ter que fazer, encontrar a derivada através dessa definição. No caso, mais adiante, nós vamos ver as regras de derivação, que vai facilitar muito a nossa vida. Vamos ver mais um exemplo, que é a função x ao quadrado mais 5x. Então, naquelas outras a gente viu só apenas com x ao cubo, depois com x ao quadrado mais um valor, né, uma constante, e agora x ao quadrado mais 5x. Essa derivada vai ser 2x mais 5. Vamos observar como a gente vai encontrar ela. Então, nós temos aqui, mais uma vez, a definição da derivada, usando o limite, né? Então, nós temos o quê? Nessa parte aqui. Limite f de x mais h, mais uma vez, nosso x é x mais h, então, x mais h ao quadrado, mais 5 vezes x é x mais h, menos o f de x, que é x ao quadrado mais 5x, dividido por h. O limite, quando h tende a zero, a gente desenvolvendo todo esse pedaço, nós temos o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, mais, então, vou multiplicar o 5, vocês vejam aqui anteriormente, vou multiplicar o 5 por x e o 5 por h, que eu vou ficar com 5x mais 5 vezes h. Tirando o parêntese, que temos aqui, x ao quadrado mais 5x, vai ficar menos x ao quadrado menos 5x. Então, arrumando toda essa
todos esses valores, né, essa equação, nós teremos o quê? Que tem igual. Eu tenho x ao quadrado aqui, com menos x ao quadrado. Então, positivo com negativo. Nós temos o que também? Temos mais 5x com menos 5x. E, observando, a gente fica com 2xh mais h ao quadrado mais 5h, certo? Então, podem ver aqui, dividido por h. Colocando mais uma vez h em evidência, porque vocês podem notar que eu tenho h nesse pedaço aqui e também aqui. Então, colocando ele em evidência, vocês já estão vendo que eu vou fazer o quê? Vou simplificar h com h. E teremos 2x mais h mais 5. Fazendo, pessoal, h tender a zero, esse pedaço aqui, h, ele vai ser zero, e nós ficamos com 2x mais 5, que é justamente a derivada que eu mostrei aqui no começo. O quarto e último exemplo, nós vemos a derivada de 1 sobre x ao quadrado. Que essa derivada vai ser menos 2 sobre x ao cubo. Então, como é que nós vamos resolver isso utilizando a definição? Utilizando o limite, né? Então, nós temos a nossa definição, o nosso conceito, e eu vou substituir mais uma vez a minha função por x mais h, então vai ser 1 sobre x mais h ao quadrado, menos f de x, que é 1 sobre x ao quadrado. Isso dividido por h. Se eu for arrumar x mais h ao quadrado e x ao quadrado, então, tirando o mínimo, nós teremos apenas uma fração com o denominador x mais h ao quadrado vezes x ao quadrado. Então, arrumando isso, nós temos x ao quadrado menos x mais h ao quadrado dividido por x mais h ao quadrado vezes x ao quadrado. Mais uma vez aqui, eu vou repetir x ao quadrado, repetir o menos e fazer x ao quadrado mais 2xh, que é 2 vezes o primeiro pelo segundo, menos, já estou mexendo no sinal aqui, vocês podem observar, então eu vou ter menos x ao quadrado menos 2xh menos h ao quadrado. Continuo o denominador da mesma forma, e para arrumar tudo isso, eu tenho que simplificar. Deixa eu tirar aqui. X ao quadrado com menos x ao quadrado. Então, eu vou ficar com menos 2x menos h. Então, vocês vejam que a gente tem h, tanto nessa parte quanto nessa parte. Colocando h em evidência, e neste caso aqui, eu fazendo, vocês vejam que eu tenho uma fração dividido por h. Então, eu faço o quê? Uma divisão. Repito a primeira fração vezes o inverso da segunda fração. Aqui eu tenho h sobre 1, certo? Então, 1 sobre h. Então, vai ficar desta forma aqui. Colocando h em evidência, nós temos h vezes 2x menos h, e eu tenho h aqui
e aqui, então eu posso simplificar. Teremos no final, fazendo h tender a zero, nós temos menos 2x. Aqui eu vou ter, resolvendo todo esse pedaço h tendendo a zero, nós temos x ao quadrado desse pedaço aqui com x ao quadrado desse pedaço aqui. Eu vou ter x à quarta. Então, x à quarta, simplificando com esse x, eu vou ter menos 2 sobre x ao cubo. Bom, pessoal, nós vamos retomar com as regras de derivação. Então, eu aguardo vocês estarem participando dos fóruns e tirando as dúvidas a respeito dessa primeira parte. Um abraço e até a próxima.